Bom, retomando, né? Então, conhecer um pouco melhor esses elementos aí ligados ao Estado e ao mercado. Então, o Estado, como eu estava falando, o Ministério, né? Os ministérios, seus órgãos, né? Então, o Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria, do Comércio, MDIC, né, que a gente fala, né? Você vai ver que a gente vai ver que no Japão também tem esses elementos aí, eles são extremamente importantes para garantir o desenvolvimento japonês, tá? Conhecer entidades da administração pública, né? Administração pública indireta, né? Ela tem 4 entidades diferentes, né? Fundação, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista, certo? A empresa pública é uma entidade pertencente ao Estado, que fazendo parte da administração pública indireta, pertencendo entre aspas, tá? Mas que atua no mercado. Exemplo de empresa pública, Petrobras. Exemplo de empresa pública, Banco do Brasil. Perdão. Empresa pública, exemplo, Caixa Econômica Federal. Tá? Todo o controle social pertence ao Estado. Tá? Exemplo de sociedade de economia mista, aí sim, Petrobras e Banco do Brasil. Conhecer legislação, conhecer as tais das políticas econômicas. E aí é importante a gente tentar pensar um pouco fora da caixa, né? Porque normalmente a gente estuda política econômica pensando nos manuais de economia, em que a política econômica são aquelas fiscal, monetária, cambial, alguns apontam política de crédito, enfim, mas as 3 fundamentais são monetária, cambial e fiscal. Mas se a gente vai estudar geografia econômica, geografia das relações internacionais, geografia dos negócios, tem um autor chamado Peter Dicken, ele vai falar que você tem outros 3 tipos de política econômica: política industrial, política comercial e política de ED. Então precisa entender, a gente vai ter oportunidade de ver isso. Se eu tenho que conhecer o Estado por um lado, por outro lado eu também tenho que conhecer o mercado, conhecer os setores do mercado, seus atores, suas estruturas. Eu tenho setor primário, setor secundário, setor terciário. Normalmente o pessoal da geografia econômica trabalha dessa forma, né? Primário, o que é o setor primário? Agrícola, pecuário, extrativismo. O que é o setor secundário? Construção civil, indústria. Setor terciário, aí é importante, porque o setor terciário é o setor de serviços, então a educação é um setor terciário. Setor bancário financeiro é um setor também terciário. E aí quando a gente vai falar de financeiro, deixa eu terminar aqui a minha introdução e a gente tentar ir já para a interação. A gente fala setor financeiro, sobretudo quando a gente fala de fluxos internacionais, é extremamente importante a gente entender melhor isso, né? Porque você tem fluxos financeiros, né, internacionais de investimento externo direto. Investimento externo direto é um investimento que eu faço para garantir a produção de um determinado local. Estou montando uma fábrica lá, estou montando um negócio lá, estou gerando emprego ali, estou contratando serviço jurídico, serviço contábil, estou contratando coisas ali e assumindo o risco desse investimento. Opa, isso é um tipo de investimento razoavelmente bom. Isso é um fluxo financeiro. Você tem outro fluxo financeiro também. Por exemplo, do mercado secundário de ações. Isso é um tipo de situação, certo? Gosto de colocar assim, né? Separar os chamados IPOs. Depois eu posso explicar melhor para vocês isso, né? Aí o mercado secundário de ações já tem um caráter mais, digamos assim, especulativo. Embora muita gente
se apoie nesses indicadores, né, para garantir ou para suscitar, né, ou para falar, ou para especular acerca da saúde econômica dos países. Então eu falei 2 tipos de fluxo financeiro aqui, ó. Financeiros internacionais. Olha que interessante, a gente tem que entender melhor isso. Isso é próprio do mundo da economia. Então eu tenho que sair da minha caixinha da política, sair da minha caixinha de história, sair da minha caixinha de guerra e estudar política econômica e estudar questões financeiras. Falei de IED, investimento externo direto, falei dos fluxos ligados ao mercado secundário de ações, que é outro fluxo, e tem um outro fluxo, né, que são os fluxos ligados a dividendos, lucros, royalties, né, que é nada mais do que o pagamento por direito de uso ou de exploração de um determinado bem. Tá? Então, essa disciplina eu acho que ela é bem interessante para a gente poder pensar esses elementos. Tá? Bom, tá aí. Eu vou abrir já a interação e aí vocês perguntem o que vocês acharem importante perguntar. Tá bom? Então, já nos falamos.